Olá e sejam bem-vindos novamente à estação. Eu sou o Operário e eu vou lhes guiar pelo tutorial de como ser um engenheiro menos merdoso, certo? Hoje eu vou ensinar para vocês como a gente acerta a SME e nós temos dois setups para isso. Então, eu vou dividir em dois vídeos. Então, vamos lá. Ready? E lá vamos nós. The automatic diagnostic and announcement A primeira system coisa que eu vou welcomes fazer you to the aqui station. The time is, é destravar meu mouse. hate your job. The HOP can help. O mouse ele trava nos piores momentos, enfim. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui, Secrets, e carregar todos os SMEs, porque eu não vou montar o outro gerador e isso daqui vai levar um tempo. Então, vamos lá, vamos por partes. O SME funciona da seguinte maneira. Você tem ali dentro um shard, que é, pelo que eu entendi, o núcleo de um, ou parte de um gigante gasoso, como Júpiter, ou Saturno, ou Uranus. E ele, quando estimulado, ele libera radiação, e essa radiação ela pode ser capturada por esses painéis aqui, certo? Só que, no momento que ele é estimulado, que ele está sendo estimulado, ele libera oxigênio e plasma, além de subir a temperaturas absurdas. O que a gente precisa então fazer é manter o oxigênio e o plasma fora da câmara e manter ela o mais resfriado possível. Então a gente tem que utilizar um gás que tenha uma capacidade térmica alta. No caso, a gente vai utilizar então o nitrogênio, porque o nitrogênio a gente poderia usar só oxigênio também, mas o nitrogênio ele tem uma carga térmica melhor que o oxigênio, então a gente vai usar ele. Vamos começar primeiro pelo setup mais simples, que eu chamo de setup rápido, ou instalação preguiçosa. Ela é mais simples, bem mais simples, dá para você utilizar o que já tem aqui disponível, certo? Só que você tem que ficar de olho na temperatura e você tem que ficar de olho também na mistura que está sendo feita, porque no momento que tiver muito mais oxigênio e plasma do que tem de nitrogênio, aí as coisas vão começar a ficar ruins. E você não vai querer que as coisas fiquem ruins rapidamente assim. Então, vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer é pegar aqui o Rapid Piping Device. Para que ele serve? Ele é uma pistola. Você pode ver com uma pistola, né? Que ela dispensa pedaço de encanamento para você poder fazer acertar as coisas do seu encanamento aí, certo? Uma coisa que eu digo é que você pode ver isso daqui como se fosse dentro do seu computador. Você não vai querer que o seu computador ele fique quente, então você tem que ter uma entrada de ar e uma saída de ar, certo? No caso aqui, a entrada de ar que nós temos, ou a entrada de resfriamento, é por esse vent aqui. E a saída dele é por esse outro aqui. Agora, por que nós temos scrubbers aqui embaixo? Esses scrubbers, eles funcionam como filtros, certo? Você pode programar ele para filtrar só uma espécie de gás. No caso, eles já estão programados ali para filtrar plasma e oxigênio. E para onde que eles vão sair? Eles vão sair por esse cano aqui. Mas puta que pariu, ele vai jogar plasma e oxigênio tudo dentro da sala? Não, a gente vai jogar isso para fora. A gente vai ventilar esse oxigênio e plasma para fora da sala. Por isso o Rapid Piping Device, certo? Então, você com ele na sua mão ativa, você vai clicar nele, ele vai abrir essa tela aqui. Você tem aqui as utilidades dele, que é
comer canos e pintar canos. O comer canos é para quando você está desinstalando alguma coisa. Você tem os canos regulares, você tem dispositivos, trocadores de calor, canos isolados ou com um isolamento e os canos de disposal, que normalmente alguém vai. Com certeza alguém já te jogou no lixo no VG e deu descarga e você foi parar lá na Cargo. É com isso que você faz isso daí, com esses canos, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui os canos isolados, certo? Isolated pipes. Então eu vou pegar aqui pipe. Você vai ver que vai sair faísca, não tem problema, você não tomou um choque, certo? E aí, você simplesmente clica no espaço à sua frente, ou logo adjacente a você. Vamos clicar aqui. Pel, ele já colocou retinho. Agora, como é que ele sabe que é para colocar retinho? Porque lá em cima, ele tem aqui, ó. Você pode colocar em camadas os canos, ou seja, não ficar um sobre o outro. E também tem aqui, ó, se ele vai ser deitado ou de pé, certo? Então, vamos continuar colocando deitado. A gente vai fazer um encanamento para descer até aqui embaixo e a gente vai ventilar isso depois para fora, certo? Então, vamos continuar. Opa. Opa. Tente não clicar nos fios, senão você toma um choque gostoso mesmo. Deixa eu dar um rejuvenate. Assim. Aqui nós vamos separar ele para os dois lados, certo? Então a gente vai utilizar aqui um manifold. A gente vem aqui. Não, manifold não, a gente vai usar um. Manifold, isso mesmo. E. Olha, só que ele ficou para baixo. Queria para cima. Eu posso simplesmente rotacionar, mas eu não vou rotacionar. Vou comer esse cano. Então eu venho em Eat Pipe, clico nele, ele some. Vai acontecer outras vezes. Se você não prestou atenção, você vai ter outras oportunidades. Então eu venho aqui, mudo para esse daqui. Flow. Agora Pipe. Agora eu vou jogar para lá. Para lá também. Certo. Aqui dentro, o que eu vou querer colocar é uma espécie de bomba, certo? Para ele bombear esse gás para fora. Então, eu posso utilizar aqui ou a gas pump ou a volume pump. Pelo que diz na wiki, a volume pump seria a melhor nesse caso, porque a volume pump, o objetivo dela é mover grandes quantidades de ar o mais rápido possível, e é exatamente o que a gente quer. O output máximo dela são 200 litros, certo? Se você utilizar a gas pump, ela é para pressão, então é para pressurizar um canister ou algo assim. Ela já não vai servir o seu propósito, certo? Então vamos para volume pump. Só que ela ficou assim. Então eu vou comer esse cano. E agora eu vou colocar a correta. Vai ficar assim, vai ficar te enchendo o saco mesmo. Cadê? Volume pump. Para lá. E... Bom. O vermelho, esse tracinho vermelho aqui, é sempre... Deixa eu sair daqui. Esse traço vermelho é sempre a direção para qual ela vai bombear, certo? Ela funciona como se fosse um diodo. Ela não, tipo, bombeia para os dois lados. Ela bombeia numa direção só. Eu espero que você tenha ao menos um cérebro para entender esse conceito de que vai para só uma direção e não vai para outra. Vamos continuar aqui. Faço mais um. Não tem importância a porta fechar na sua cara. Certo. Eu vou precisar da hard suit, porque senão eu vou ser
senão eu vou sufocar no espaço. Então, eu vou rapidamente pegar ela. Ok, primeira coisa antes de sair do espaço é o quê? Ligar seus internals e ligar suas botas magnéticas. Agora estamos prontos para sair. Certo. Oh, puta que pariu meu cano, caralho. Ah, não. Isso não tinha acontecido a primeira vez que eu fiz. Ok. Vou aproveitar que eu já estou aqui fora, eu vou já... Ah, tá. Tá. Só para evitar mais dor de cabeça, eu vou fazer o seguinte. Não é só porque o cano ele está no chão assim que ele já está conectado. Você precisa pegar a sua wrench, que está no seu cinto, e usar no cano. E aí sim ele é conectado. Vamos fazer isso com todos eles. Ai! Tá vendo? É por isso que eu digo, ligue suas botas magnéticas antes de sair para o espaço. Se você se vê numa situação como essa, lembre de uma das leis de Newton, não lembro qual delas que é. Toda ação tem uma reação contrária, tem uma reação reversa, não, tem uma reação de força igual e oposta, certo? Então, se você se vê numa situação como essa de você ser jogado no espaço, você pode simplesmente jogar qualquer objeto para trás, ou, bom, na direção oposta. Por exemplo, eu saí voando para cá, para a direita, né? Então, se eu jogar um objeto para a direita, eu, obviamente, vou ser impulsionado para o outro lado. E é basicamente assim que o foguete também funciona. Ele joga combustível de forma acelerada para trás dele e ele é impulsionado na outra direção. Opa! Não, 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 não. Cacete. Tá. Ok. Botas magnéticas ligadas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um manifold. Na verdade, eu posso usar até um four-way manifold, até melhor. E aí aqui fora, eu vou colocar um cano também. E nesse four-way manifold, vou conectá-lo, obviamente. E aqui o que a gente vai colocar? A gente vai colocar essas passive vents aqui. Que elas vão ser utilizadas para quê? Para jogar a buceta, viu? Para jogar a buceta para fora. Porque eu sempre esqueço de vir aqui em cima e mudar a direção. Então, pá, pá, pá. Foda-se, eu vou rotacionar elas. Cadê rotate, 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 rotate. Vou tomar até um gole de café. Que eu tô dormindo nessa porra. Você tá vendo como rotacionar o cano é mais demorado do que você simplesmente mandar ele comer o cano. Então, a gente conecta eles aqui. Certo? Outro detalhe importante.
É bom você fazer isso antes, antes de você ligar qualquer cano, quer dizer, antes de você ligar qualquer parte do gerador, você tem que fazer essa parte do encanamento, senão não vai dar certo. Você vai ter pressão dentro do cano, você vai ter um certo trabalho para tirar esse. Você vai ter um certo trabalho para tirar é, essas coisas, esse gás, né, de dentro do encanamento. E você não vai conseguir tirar o encanamento com gás dentro, porque a pressão não vai te deixar trabalhar, certo? Então, vamos fazer isso daqui tudo antes da gente mexer com o nosso encanamento, certo? Já vou ligar aqui a bomba. Tá vendo aqui a capacidade dela é 200 litros por segundo e o máximo é 200 litros por segundo. Eu não consigo deixar mais alto do que isso, certo? Vou ligar aqui também. Beleza? Então, a saída para o nosso gás, ou seja, para o nosso oxigênio, para o nosso plasma, já está certo. Aí você pensa assim, nossa professor, mas você vai jogar isso tudo no espaço, o senhor não tem vergonha não? Não, cara, o espaço está cheio de gases, velho. Foda-se. Foda-se. E não é como se isso fosse movimentar a estação também. Apesar de que isso poderia ser utilizado como combustível se fosse pensado de uma forma mais inteligente, não? Enfim, é claro, se você quiser fazer um setup mais complicado para reaproveitar esse oxigênio e reaproveitar esse plasma, sinta-se à vontade. A criatividade é de quem é do engenheiro, certo? Beleza. Setamos a saída. Então a saída está correta. Agora nós vamos setar o que? Nós vamos setar a entrada de, de resfriamento, certo? Nós vamos utilizar nitrogênio, como eu tinha dito antes. Então nós temos aqui um botijão de nitrogênio, certo? Eu só vou deixar ele aqui por enquanto. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar isso aqui, vamos pegar o crio e vamos setar na temperatura mais baixa. Aí você pensa assim, nossa, mas isso daqui está em 273 graus, isso não é muito? Não, cara, isso daqui ele está em Kelvin. Qualquer temperatura abaixo de 273 273 ele já é 0 Celsius, certo? O Kelvin ele tem a mesma escala de graus do Celsius, só que o zero do Kelvin é o zero absoluto. Então aqui, o que a gente está fazendo aqui, a gente está falando para essa crio resfriar o gás a menos 200 graus Celsius, certo? Então é para resfriar bastante. Agora sim, vamos checar tudo. Antes da gente colocar o gás, nós vamos vir aqui, praticamente um dos últimos passos isso aqui. A gente vai abrir, destrancar, abrir e vamos puxar o crate para fora. Se você quiser, você pode também deixar o crate lá dentro, não vai atrapalhar em nada, mas eu gosto de tirar. Beleza, vamos checar aqui. Você pode ver que só de eu ter abrido a porta, ele já misturou ali um pouco de oxigênio. Então vamos esperar esse oxigênio dissipar, certo? A gente vai querer o menor número de contaminantes possível, certo? Agora, como eu sei que ele realmente está saindo, porque ele está diminuindo aqui, obviamente, e porque se a gente for ver aqui no painel, deixa eu destravar ele aqui. Sim, é por aqui que ele vai controlar os scrubbers. Não tem como conectar os scrubbers direto no computador aqui. Então, se a gente for aqui em scrubbers, você pode ver aqui que o scrubber 2, 3 e 4, que são aqueles ali. Se eu passar o mouse aqui, scrubber 2, 3 e 4, você pode ver ali no canto inferior esquerdo, certo? Eles já estão setados aqui para filtrar plasma e oxigênio, certo? E eles estão ligados e estão filtrando.
certo? Beleza. Agora nós vamos colocar o gás aqui dentro. Então, pegamos nossa chave, ligamos o nosso canister na entrada. Você vai ver que a pressão dele vai diminuir, que foi para o amarelo. E a gente pode ver aqui no coolant loop, você pode ver que ele vai diminuindo. Menos 13, 14, 24, 34, 43. Essa temperatura aqui é o que está dentro do cano, certo? Mas a gente tem que saber o que está dentro da câmara. Então a gente vai esperar aqui a nossa temperatura cair bastante. Nós queremos a temperatura o mais baixa possível. Só que você pode ver que não está acontecendo muita coisa. Exatamente porque o nosso output ele está desligado. Praticamente desligado. Então a gente vai pegar aqui e vamos colocar um número máximo, que é 5066.25. E aí ele vai puxar esse vente vermelho aqui, ele vai puxar esse ar de volta para o encanamento, enquanto do encanamento está vindo para cá e saindo o gás resfriado. Então o gás resfriado entra e o gás viciado sai, certo? Como que eu sei que o gás ele está viciado? Porque ele usa crack, maconha, bebe, fuma, praça à parte. O gás viciado, nesse caso, é o gás que já está quente, a gente quer o gás resfriado, né? Agora sim, você pode ver que a temperatura está caindo, a pressão também vai cair. Por que a pressão também vai cair? Porque o gás, quando ele esfria, ele diminui a expansão dele. Então ele vai ocupando menos espaço. Um gás quente ele ocupa mais espaço que um gás frio, por isso a pressão ela também vai cair. Então vamos lá. Uhum. 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 Agora sim. Agora está funcionando. Se às vezes você vê que ele não mexe, você abre e fecha as coisas e aí ele vai começar a circular o ar. Beleza. Certo? Você pode ver a pressão está caindo, a temperatura também. Você pode ver que ela é medida em Kelvin. Esse K não está ali à toa. É K de Conrad, porque ele que inventou essa temperatura. Vamos lá. Caindo, caindo. Por que você tem que esperar a temperatura cair, primeiramente? Porque o shard lá dentro vai esquentar e você quer que ele, primeiramente, ele esteja na menor temperatura possível, certo? Enquanto ele vai resfriando, a gente vai fazer o seguinte: esses painéis aqui, só dessa maneira, eles não vão gerar energia. Eles precisam de plasma, certo? Então a gente vai vir aqui no Tank Storage e vamos dispensar. Vamos retirar daqui todos os todos os tanques de plasma. E a gente vai colocando neles. Todos eles. Certo? Você pode ver que setar o shard dá para ser feito por um engenheiro só que é demorado. Certo? Então eu recomendo que se tiver dois engenheiros e vocês dois saibam como fazer essa instalação, um já vai cuidando do encanamento, enquanto o outro já vai cuidando dos tanques de plasma, certo? Você pode ver que só o que tem aqui não deu para tudo. Então a gente vai lá na sala do AMI, que tem aqui um Tank Storage Unit, e a gente vai dispensar mais alguns. Certo? Vou jogar eles na mochila. Tá, já não cabe mais.
Uhum. Só tem mais um. Então, o que gera realmente energia aqui são essas placas aqui, como eu comentei antes, e não o shard em si, certo? Quanto menor a temperatura, quanto mais resfriado ele estiver, mais radioatividade ele vai liberar. E quanto mais estimulado ele tiver, mais radioatividade ele vai liberar, certo? Só que daí você também tem um contraponto. Quanto mais energia ele libera, mais calor, plasma e oxigênio ele libera também, certo? Então, nesse setup aqui, você não precisa ligar todos os emitters. Não faça isso, seu filho da puta. Você vai ligar somente um deles, certo? Então, vamos lá, vamos ver se está frio o suficiente. 78 Kelvin, 40 kPa, kilopascals. Ele vai até diminuir mais do que isso, mas ele demora. Você pode ver que ele vai diminuindo agora em pequenos incrementos, pequenos decrementos no caso, né? Então vamos ligar ele assim mesmo. A menos que você queira ir lá no bar, tomar uma cerveja, bater um pouco de papo, ser robustado pelo Antag, e aí depois, quando você já tiver sido clonado e já estiver bem, aí você volta aqui e ele vai estar em 73 Kelvin. 73.15 Kelvin. Mas enfim, vamos ligar então a máquina. Esse é o último passo desse setup. Você pode ligar qualquer um desses emitters. Eu vou ligar esse daqui. E pronto, já estamos gerando energia. Se você checar aqui no computador, estamos gerando 334 quilowatts de energia. Ele chega a 500, até mais. Então é uma quantidade absurda de energia que o Super Matter Shard ele produz. E é realmente para uma estação que demanda muita energia. Porque um setup desse, além de caro, demorado e complicado e chato, ele gera muita energia. Muita mesmo. Você pode ver que parece que teve um fogo ali. Tem um palhaço que está me batendo aqui. Mas fiquei sem oxigênio mesmo eu estando com meus internals ligados. Mas isso daqui não passa de alucinações, certo? Não precisa se preocupar. Elas acabam assim que você sair da sala. Pode ser que ele te persiga ainda um pouco. Mas é isso. Esse é o setup simples, certo? Ó, já estou imaginando que tinha um buraco para o espaço ali. Aí, ó. Essas alucinações vão te perseguir. Não tem como. O que eu recomendo é você ir pra Medbay, pro médico poder te diagnosticar e te ajudar com essas alucinações. Fora isso, você vai ter que aguentar. Olha que merda, cara. Enfim, esse é o setup mais simples que tem, certo? Essa energia que a gente está gerando aqui, ela não está indo para a estação ainda. Olha que absurdo, velho. Olha esse absurdo. Nem cabe mais aqui, até bugou. Ela não está indo para a estação ainda. Você vai ainda precisar vir aqui, nesse canto, e ligar esses dois fios. Aí sim, aí essa energia vai estar sendo distribuída para a estação toda. Fora isso, outro ponto também que eu já vi vocês dizerem que essa bateria não carrega. Bom, ela não carrega exatamente porque ela foi colocada errado aqui. O Morph, ou o Gmaker, ou qualquer um desses que trabalha com o mapa do jogo, ele esqueceu que
SMS, para ele poder funcionar, ele tem que estar com a parte da frente do painel exposta, certo? Mas eu creio que ele tenha feito isso propositalmente. Essa SMS é só para manter esse lugar aqui funcionando até você montar o gerador. E o objetivo é mesmo pegar a energia desse gerador e jogar para a estação, e não só manter nessa sala aqui, certo? Até porque um ANTAG poderia simplesmente vir, cortar o cabo, e aí já viu, como sempre. Enfim, essa, como eu disse, é o setup mais simples, mas ele é chato por quê? Veja só, os níveis de oxigênio e de plasma estão subindo, e a temperatura também. Se você deixar a temperatura subir demais, ou os níveis de oxigênio e plasma ultrapassarem os níveis de nitrogênio, você vai ter problemas. E não é pouco problema não. O shard vai começar a delaminar aqui dentro. Não tem extintor de espuma, certo? Porque algum dev cabeça dura não colocou. Aqui só tem extintor de incêndio mesmo. Ele não tem espuma, essa bosta. Então, se esse shard começar a delaminar, velho, você está fudido. Ou você chama um cyborg para jogar isso pro espaço, ou você manda F1 e pede pro admin deletar ele. Porque se isso daqui sair fora de controle, eu espero que você chegue aqui antes disso daqui chegar no 50% da iluminação. Porque chegando nos 50%, a temperatura vai estar tão alta que o freezer aqui não vai ter capacidade térmica para poder abaixar a temperatura e reverter a delaminação. Então você estará fudido, certo? Esse episódio já ficou bem comprido, porque eu já falei bastante. Mas no próximo episódio eu vou ensinar o setup mais complicado, porém é o setup que você pode simplesmente ligar e esquecer que ele existe, porque a capacidade térmica dele vai ser o suficiente para deixar ele autônomo, certo? Isso vai envolver um pedaço aqui que vocês não viram, que é esse loop de canos, certo? Não vou estragar ainda o spoiler, mas como o ditado já diz, para bom entendedor, minha palavra já basta. Então, uma boa viagem para vocês na nossa estação. Tomem cuidado com o barman, porque a cerveja tem veneno.